Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos aqui à nossa plataforma da Excel, modeladora de negócios e marketing. Meu nome é Carlos Mai e hoje eu tenho aqui o prazer de ter comigo nesse bate-papo, nessa sequência de entrevistas, um amigo, o Hélio Moraes, um empresário também já de longa data, de aproximadamente 27, 28 anos, atuou em empresas aqui no Brasil e no exterior. Ele é formado em administração de empresas, marketing, especialista em marketing digital e conduz também uma empresa de consultoria na área de marketing e administração, chamada Êxitos Marketing. Então, bem-vindo, Hélio. Prazer ter você aqui comigo e com todas as pessoas que estejam nos assistindo aqui. Prazer é todo meu, Carlos, pelo convite de estar aqui com você e compartilhar aí esse bate-papo produtivo aí com a sua audiência. Prazer acho que é nosso, né? Acho que no momento que a gente está passando agora, todas as informações de relevância que possam trazer também um pouco de análise do momento atual, ah, algumas perspectivas para o novo, se chamado novo normal, né? Se a gente pode chamar assim, foi um jargão criado aí que está sendo adotado por muita gente. E Aham. eu acho que é importante que pessoas como você, que tem também uma experiência grande de mercado e está atuante também junto a empresas que estão passando por muitas dificuldades na atualidade, trazer o seu panorama, né, mostrar a sua visão em relação a tudo que está acontecendo e abrir um panorama para possibilidades futuras. É verdade, nesse momento de transformação, que as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente precisa, de fato, se atualizar e se reinventar. Acho que essa é a grande chave, né? Porque tudo que a gente sabia, eu acho que não é que a gente tem que esquecer, mas a gente tem que reaprender, né? Porque as circunstâncias atuais são coisas totalmente inusitadas, que eu acho que ninguém pensava em passar por isso como está se passando. E de forma global, né? Porque não é um problema regionalizado. Então, é uma mudança global e no que diz respeito aqui ao nosso métier, que são os negócios, que são as empresas, essas entidades, essas unidades de negócios e, consequentemente, as pessoas que estão por trás delas, sejam os proprietários, os acionistas, assim como os trabalhadores, estão sentindo na pele e de forma assim bem impactante essas mudanças e esse cataclisma todo que aconteceu de uma forma inesperada, porque não tinha se nenhuma perspectiva de que isso fosse acontecer. Né? Então, fazendo uma análise do que está acontecendo, uma coisa que eu particularmente tenho percebido nos meus contatos, no meu dia a dia com outras empresas, e eu gostaria que você discorresse a sua opinião em relação a isso, a paralisação das atividades em função da pandemia, da quarentena, do lockdown que foi imposto, deixou muitas empresas totalmente desequilibradas. Porque muitas empresas trabalhavam com um sistema de caixa, né? Ou temos que vender, temos que fazer faturamento. E de repente, o faturamento, que era esse objetivo da empresa, ele parou ou ele caiu drasticamente. Então, o que aconteceu com o caixa das empresas? Essa pandemia ela veio trazer para toda a sociedade, a nível global, de que o rei estava nu, né? Tanto os governos que não tinham capacidade no seu sistema de saúde. Aqui no Brasil, isso aí não precisava da quarentena ou do coronavírus para a gente saber que a capacidade do SUS é precária, né? Então só veio piorar a situação. E no caso das empresas, mostrou que a maioria das empresas tinham uma forma de gestão financeira na base do equilíbrio, como se fosse uma bicicleta. Quer dizer, se parar, cai.
E daí muitas caíram porque viviam, como você mesmo falou e bem, no regime de caixa. Se tem faturamento, a empresa vai respirando. Na hora que cessa o faturamento, acaba, né? Acaba o oxigênio e a empresa quebra. O que é ruim, né? E vai contra os conceitos de gestão, porque a empresa precisa ter capital de giro e precisa ter reservas, né? Não só as pessoas físicas, que também agora também se expuseram a isso, né? Ficou claro que não dá para trabalhar sem reserva financeira e as empresas também dão. E é claro que cada caso é um caso, não estou dizendo que todas as empresas que estão em dificuldade ou que até quebraram são incompetentes, não é um juízo de valor, mas com certeza demonstra fragilidade na maioria dos negócios, né? É, uma coisa que eu particularmente vinha discutindo com algumas empresas já há algum tempo, porque, sejamos sinceros, essa crise ela não é nova, né? Ela tem uma matiz, um algo novo que é o vírus, mas a crise em si, ela já vem se estendendo há alguns anos, a crise econômica. Sim, E muitas empresas já vinham trabalhando com esse regime de caixa, simplesmente, né, de faturamento, sem se preocupar, não é que sem se preocupar, mas elas estavam envolvidas numa mecânica difícil de equacionar, então era o vender por vender, como objetivo. Então, a concorrência muito alta, uma baixa demanda de mercado, e fez com que as empresas vendessem, mas sem obter lucro. E quando chegou nesse momento do problema que não era só mais único do Brasil, mas que se estendia para o mundo inteiro e chegou ao ponto do lockdown, você falou, né? A bicicleta parou de pedalar e caiu. E aí vem a segunda pergunta. Muito bem, as empresas tiveram essa dificuldade, ficaram sem caixa, e como é que se retoma agora, mesmo com as medidas de flexibilização, de reabertura assim escalonada, mas como é que uma empresa que está há algum tempo fechada e sem caixa, com dívidas, porque aluguéis foram suspensos ou foram renegociados, alguns impostos também foram suspensos ou renegociados, mas a dívida está aí, uma hora ela vai ser cobrada. Como é que a sim. gente recomeça, né? Como é que essas empresas recomeçam já com uma dificuldade, já com um rombo tão grande nas suas costas? Essa aí eu diria que é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Tá todo mundo se fazendo. Então, o objetivo não é cravar uma resposta, porque se tivesse, eu virava aí o guru do mercado. É. Mas analisar alguns caminhos, inclusive boas práticas de algumas empresas que se fortaleceram na crise, né? A gente ouve muito através da imprensa o lado negativo da coisa, mas é fato que toda crise traz aí alguma oportunidade e algumas empresas estão aproveitando, né? É verdade que para as empresas que estão financeiramente combalidas, elas vão precisar de socorro financeiro, de jogo de cintura dos fornecedores, para poder renegociar as dívidas e manter a operação, porque sem dinheiro a coisa não anda. E pelo que a gente ouve, o dinheiro não está chegando na ponta, principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Os bancos pedem garantias. Como é que uma empresa, em uma situação tão frágil, vai apresentar garantias? Então aí é um desafio, mas que a receita amarga é essa, é renegociação e procurar uma forma urgente de gerar receita, não só aí com essa abertura parcial que agora o comércio físico começa a passar, mas explorando outros canais, né? E foi justamente pensando nesses outros canais que eu citei o fato de algumas empresas até crescerem o faturamento nessa época de crise, porque elas tinham um braço tecnológico, tinham um braço online, de vendas online, e para alguns setores as vendas aumentaram. Para o e-commerce brasileiro como um todo, ele mais que dobrou o faturamento nesse período aí Uhum. de quarentena. Isso aí já é um dado aberto, público.
E isso demonstra que muitas empresas, mesmo aquelas que não eram vocacionadas 100% no online, por exemplo, como uma Amazon ou uma Netshoes, empresas físicas, mas que tinham operação online, conseguiram ou crescer ou pelo menos se manter com menos dor, né? E aí essa pandemia ela veio acelerar aquilo que se chama de transformação digital, né? As empresas já precisavam há muito tempo Uhum. estar de forma estratégica no online, porque veja só, a lojinha de roupa de bairro há muito tempo que ela já não concorre só com a outra lojinha do mesmo bairro que fica na outra esquina. Ela concorre, por exemplo, com o AliExpress, com o Wish. Quer dizer, qualquer pessoa de qualquer classe social hoje pode comprar da China e receber a mercadoria em casa, muito mais barata do que compraria numa loja. Às vezes, dependendo de alguns sites, a qualidade é questionável, mas para quem já tem a habilidade, já testou e errou e já descobriu quem são os fornecedores confiáveis, esse pessoal compra de eletrônicos a roupas, né, pela internet. Então, a lojinha da esquina vai continuar atendendo a pessoa que não se transformou digitalmente, aquela pessoa desconfiada que não compra, só que essa pessoa desconfiada, agora com a quarentena, foi quase que obrigada a ir para o online também para comprar coisas. E descobriu que é mais seguro do que ela pensava. E a comodidade agora vai fazer com que ela queira cada vez mais continuar comprando online. Ou seja, a lojinha vai ter que se reinventar também, né? Mas falando de gestão propriamente dita, não aqui entrando com muitos tecnicismos de gestão financeira nem nada, mas dando uma pincelada em cima disso, ah, essa retomada com baixo fôlego financeiro, como você falou, as linhas de crédito que foram disponibilizadas eh, estão praticamente inacessíveis para a grande maioria dos empreendedores. Primeiro, porque muitos desses empreendedores já carregavam um registro, não seria um registro negativo, né? O registro positivo deles era muito baixo, com dívidas que estavam já penduradas, então não tinham o nome limpo já na praça. Agora acumularam mais dívidas, então mais problemas. Então, para chegar a ter acesso a esse crédito disponibilizado pelas autoridades, muita gente acaba ficando no meio do caminho, porque ele não tem o nome limpo, ele tem uma série de problemas cadastrais e ele não acessa esse dinheiro. Então, como você está planteando, o sistema que foi reinventado, ou que foi a princípio um tapa-buraco, que são os sistemas de delivery, que são os sistemas de vendas em cima de plataformas digitais, ainda ele sinaliza como uma forma mais econômica de ter uma retomada do que realmente reestruturar uma operação comercial, seja ela de uma loja, de uma fábrica, né, uma parte industrial, ou de uma grande prestadora de serviços, ou seja o modelo que for, mas lançar a mão dessa ferramenta, desse ambiente de negócios que é o ambiente digital, aonde representa um menor custo operacional para uma retomada, em virtude, obviamente, de não só das tendências atuais, mas da própria condição financeira, condição de caixa, a saúde de gestão financeira da empresa está muito abalada, né? E como você falou, desde a lojinha de bairro até uma grande estrutura de marketplace ou uma grande distribuidora de produtos, ela tem esse caminho aberto, esse caminho está disponível e mais ainda, os consumidores cada vez mais estão mais conectados nessa via de comércio, o que pode possibilitar uma flexibilização, sem contar que isso vai exigir também uma mudança de conceito de empresa, uma mudança de conceito comercial que esses empresários vão precisar, não é isso? Sim, e quem quiser
permanecer no mercado tem que entender que a barreira de entrada vai diminuir em vários setores. O comércio é um deles. Porque hoje você, com o celular na mão e uma conta no Instagram, você consegue vender um monte de mercadoria. É uma maneira precária, não estou Sim. dizendo que é a maneira ideal, mas com certeza tira cliente. E tem muita gente aí fazendo lojinha, inclusive as plataformas, o próprio Facebook, Instagram, já está testando plataformas um pouco mais robustas dentro dos próprios perfis da rede, para que as pessoas possam ter as suas próprias lojas ali dentro da plataforma sem precisar pagar uma plataforma à parte. E então esse processo é um caminho sem volta, e quem quiser se manter competitivo vai ter que se adaptar a esse mercado, esse novo mercado que já vinha, né? Como eu disse, antes da pandemia, o processo de digitalização já vinha, só que acelerou. E é um caminho sem volta. E talvez seja o caminho mais econômico, se é que a gente pode chamar assim, mas o caminho menos custoso de retomada seria através de uma boa estrutura de marketing e utilizando fortemente essas ferramentas, essa via de comercialização através de plataformas digitais, seja ela qual for, seja desde, como você comentou, das novas implementações das mídias sociais, assim como outros marketplaces já bem conhecidos no mercado, ou mesmo que as empresas invistam no seu próprio aplicativo ou na sua própria ferramenta de acesso a essa comunidade que ela serve para poder expor os seus produtos e os seus serviços com um custo mais reduzido, né? Sim, de certa forma, para a área de comércio e de serviços, a internet ela democratizou e diminuiu a barreira de entrada. Facilita muito. Hoje qualquer pessoa, né, pode gravar um vídeo e se expor na internet. Antigamente você tinha que pagar uma inserção de 15 segundos em um canal de televisão. Fora o Que nem preço da sempre ia produção, fora o preço da fora. produção do vídeo, né? Exatamente. Né? Então era algo inacessível para a maior parte dos negócios. Hoje, qualquer pessoa individual com uma câmera de celular na mão faz milhões. Na verdade, existem algumas pessoas que fazem milhões só com o celular na mão. E depois elas acabam se profissionalizando. Isso é outro lado também, né? De se aproveitar, porque à medida que o tempo vai passando, alguns, os mais antigos no mercado online, vão se sofisticando, vão ocupando, vão se posicionando no mercado, e mesmo que não seja difícil você pegar uma câmera na mão e sair gravando, mas os espaços vão estar mais ocupados. Então, o tempo de entrar na internet para as empresas foi ontem. Não dá para começar a pensar agora para ver o que a gente vai fazer o ano que vem, né? Tem que ser algo realmente muito urgente, tem que ser tomado como prioridade realmente dessas empresas, se redesenhar internamente, né? Fazer o que a gente chamava há alguns anos atrás de reengenharia, né? Remodelar todo o sistema operacional da empresa, toda a parte de conceito de empresa propriamente dito, rever toda a parte de custos, como que fica o seu posicionamento no mercado, quais são essas ferramentas que ela tem que usar e lançar a mão disso imediatamente. Mas aí você falou uma coisa bastante interessante, porque principalmente as mídias sociais, elas, como você utilizou a palavra, elas democratizaram muito o acesso direto, vamos dizer assim, da propaganda. Então, antes uma empresa, fosse ela o tamanho que fosse, ela queria fazer uma propaganda desde um simples folheto, um simples cartão de visita, até um vídeo, ela tinha que contratar alguém para fazer isso. Ela tinha que contratar alguém que fizesse a arte gráfica, o seu logotipo, o layout do seu business card, né, do seu cartão de negócios, do folheto e assim por diante, do vídeo. E hoje você tem uma série de ferramentas gratuitas na internet que, digamos assim, qualquer um pode fazer isso. Então,
ela pode fazer o seu logo, ela pode fazer o seu folheto, ela pode fazer o vídeo, né? Mas aí aonde mora o problema? Como juntar tudo isso de forma eficiente e fazer com que isso funcione? Porque, vamos dizer assim, eu não sou mecânico. Alguém vem e me traz aqui na minha casa aqui uma oficina mecânica completa, com todas as chaves de boca, chave estrela, chave isso, chave aquilo, aquele monte de ferramenta. Ótimo, eu tenho uma oficina mecânica na minha casa, mas eu não sei utilizar. Ou se eu for utilizar, eu vou utilizar errado. Então, também é algo que você deve contribuir bastante aqui no nosso bate-papo, essa experiência que você tem de atendimento às empresas e quanto está se fazendo errado nesse chamado marketing digital. Essa colocação sua, Carlos, é muito oportuna, porque não basta você ter um perfil numa rede social ou um site lindo e maravilhoso se você não trabalhar estratégia, né? E marketing é estratégia, e muita gente acha que marketing digital é uma coisa e o marketing tradicional é velho, é ultrapassado. Mas, na verdade, o marketing é uma coisa só. A gente não tem como brigar contra a nomenclatura, porque isso já tomou conta do mundo, marketing digital. Mas o marketing digital nada mais é do que um braço do bom e velho marketing que continua vivo e vigoroso. Você vê, por exemplo, leis como posicionamento que foram definidas lá atrás por Al Rise nos anos 70, continua válido até hoje. E é engraçado que isso é mostrado hoje aí em alguns cursos online, algumas palestras, como uma coisa novidade, um uau. Sabe por quê? Porque em boa parte das faculdades nem se fala de posicionamento, nem se fala de Al Rise, que é o autor com Jack Truck, que são os autores do conceito, né? Então, o que acontece? A pessoa vai de peito aberto para o mercado online, cria um site, cria uma rede social, mas ela não conhece os princípios do marketing. É o mix de marketing, produto, preço, praça, né, promoção, são os 4Ps clássicos do marketing, que continua aí ativo, só mudou a plataforma. Antigamente o ponto era a loja específica, ou se fosse uma empresa de representação comercial, era a área geográfica onde ela atuava. Hoje o seu ponto mantém essa questão de geografia, porque você tem um site, mas às vezes você só atende a sua cidade, como um delivery, por exemplo, de comida, e outro tem um e-commerce que atende o Brasil inteiro, e outro tem um e-commerce que atende o mundo inteiro, mas continua dentro do princípio do quê? Do ponto, né? E aí as pessoas não sabem trabalhar esses conceitos e acabam fazendo errado. Um ou outro acerta por sorte, mas Sorte. a maioria que acerta é porque treina, porque estuda, porque tem preparo. Então, é um grande engano que as pessoas têm. Eu vejo isso, por exemplo, na juventude, né? Todo mundo quer ser youtuber. E aí você tem lá meia dúzia de nomes que despontam no Brasil e no mundo. Fala, pô, o cara tem milhões de seguidores, ganha milhões de reais, alguns milhões de dólares, por ter um canal no YouTube. Fala, eu também quero ser youtuber, né? Às vezes os adolescentes aí vivem falando isso. Mas quando você vai ver a história daquele youtuber, na maioria das vezes, o cara já estudou teatro, o cara fez um curso específico de marketing, o cara, entendeu? Ele tem preparo nos Ou ele tem bastidores. uma grande equipe por trás dele, né? Que isso não se Ou tem uma mostra grande. do outro lado aqui da tela, né? Você vê o personagem ali, mas você não está vendo o backstage do que ele tem por trás para trabalhar aquela imagem para ele, né? Exatamente, exatamente. E no comércio online, ou mesmo, né, enfim, na estratégia empresarial, para quem quer entrar no online, ele precisa, antes da tecnologia, ele tem que trabalhar a estratégia, porque somente com a estratégia é que ele vai ganhar musculatura e maior chance de gerar resultados positivos. E aí você tem que entender da arte de persuasão, você tem que entender de ferramentas, como configurar campanhas no Google, no Facebook, palavra-chave, SEO, né, que é as técnicas para o seu site ser encontrado, porque o que muita gente reclama, e às vezes chega na minha empresa reclamando é isso, cria um site muito bacana, mas está lá as moscas, ninguém aparece.
Cria uma rede social, mas às vezes atrai um público errado. Tanto é, olha para você ver, Carlos, como as pessoas às vezes são até ingênuas, né? Ou então querem atalhos, né? Durante muito tempo aí teve uma onda de comprar seguidor para o Instagram. E ainda existem hoje empresas que vendem seguidores no Instagram. Ora, bola, se você tem um negócio que você quer vender, como é que você vai comprar seguidor? Porque Só não para fazer adianta número, né? dá para fazer número, né? Eu costumo sempre dizer, like não paga boleto, curtida não paga boleto. Então, o que adianta você ter 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, se aquilo ali foi, ou é robô, né? Ou é gente, que tem algumas empresas que vendem seguidores reais, mas é gente que não é público qualificado para o seu negócio. Então, quando você faz uma oferta, quando você faz uma campanha e gasta dinheiro para fazer uma campanha, você acaba pegando o que a gente chama de tráfego sujo. Você pega pessoal que não é seu consumidor ideal. Por quê? Porque ao invés de querer usar os conceitos básicos do marketing, foi procurar um atalho moderninho e se dá mal. Então, voltando à sua explanação anterior, da necessidade premente de que, para a retomada dos negócios, o, a ferramenta de marketing digital, ou melhor dizendo, a inserção da empresa nessa avenida, nesse caminho digital, ele é premente, ele é para ontem, mas ele também traz um grande risco se ele não for bem feito, porque vai haver um investimento, seja ele de geração de peças, de material para poder expor nessa grande vitrine que é a internet, e assim como ele vai ter que pagar pelo tráfego. Isso. E se ele não tiver essa estratégia, ou alguém que realmente faça essa estratégia, que pense nesse negócio de forma muito profunda, de forma muito personalizada, né, ou customizado, porque o que serve para a lojinha A não vai servir para o restaurante B e não vai servir para o magazine C e não vai servir para a indústria D. Cada empresa ela tem uma personalidade, ela tem um público, ela tem uma área de atuação, um perfil de produto, etc. Então, o marketing é exatamente isso, fazer essa análise mais customizada, mais personalizada de cada negócio. Se ele não fizer isso e ele simplesmente entrar no embalo, aí eu vou comprar um curso de marketing digital, vou comprar um curso de não sei o que para aprender a impulsionar ou a patrocinar ou fazer qualquer propaganda numa mídia social, o tiro pode sair pela culatra, porque ele vai gastar dinheiro e às vezes, o pior de tudo, posicionar mal a imagem da empresa ou a imagem do produto, não é isso? Sim, Carlos. E é esse que é o problema. As pessoas acham que porque a internet democratizou o acesso à mídia, né, no fundo é isso, é uma mídia digital, né? Então, é uma das mídias recentes no mercado, que é fácil fazer. Na verdade, não é fácil fazer. É fácil, às vezes, você operar uma outra ferramenta, mas se você está operando errado, é igual o seu exemplo da oficina. Se você tem uma oficina ultra moderna, uma oficina mecânica, mas você nunca treinou como mexer numa chave de boca, se você abre o motor, você não entende nem o nome das peças, como é que você vai operar, apesar da maravilha de tecnológica que te colocaram na mão? Né? Então a internet é isso, é uma maravilha tecnológica, Uhum. mas que o empreendedor ele precisa saber dominar ou pelo menos contratar quem sabe. Você citou a questão dos cursos de marketing digital, existem alguns cursos bons no mercado, e como qualquer mercado da saúde, da política, do empresarial, tem os Sim. bons e os maus profissionais. Então eu diria, tem bons produtos, tem ótimos livros, e o empreendedor, eu digo sempre, o empreendedor ele deve sim fazer cursos de marketing digital, ele deve entender esse novo mercado, nem que seja para saber contratar melhor. Porque o que eu encontro às vezes é assim, a gente até no meio das agências de marketing digital, a gente tem até uma piada interna, porque é assim, você fala com o cliente, ele fala, não, para fazer o site, não, eu chamo meu sobrinho não sai do computador, ele Uhum. pega ali uma ferramenta dessas gratuitas aí, ele faz um site rapidinho. É aquela história, né? Não sabe que aquilo ali vai sair caro.
O sobrinho até vai fazer barato, às vezes vai fazer de graça, mas vai ser o barato que vai ser caro. Você tem que entender a psicologia das cores, você tem que entender de como otimizar o site para que ele funcione bem no celular, você tem que saber muito bem de redação publicitária para convencer, você não vai ter um vendedor ali conversando no ouvido do cliente. O teu vendedor é o teu texto que está ali, é a qualidade da foto do seu produto que vai ajudar a tangibilizar aquilo que está no Ether, né? Para que a pessoa possa se convencer de comprar da sua empresa e não de outra. E aí, fazer com sobrinho, fazer por conta própria. Qual o problema de fazer por conta própria, na minha opinião? É que tem uma curva de aprendizado, e mesmo que depois você vença essa curva de aprendizado, curva de aprendizagem, melhor dizendo, você precisa operar. E marketing digital não é você fazer o site e largar solto e cuidar da vida e deixar ele lá sozinho, não. Ou criar uma rede social e ela automaticamente vai crescer com milhares de seguidores. Você precisa de dedicação de horas por dia. E aí é que o cara ou cuida do core business ou vai cuidar do marketing. Então, é aí que eu ia fazer a próxima pergunta ou incitação aí para você, que é a seguinte: você também tem uma trajetória de empresário, eu também tenho, e muitos dos nossos clientes que convivem com a gente têm a mesma dor, que é a falta de tempo. O empresário no Brasil, ele é aquele tipo que bate escanteio e corre para cabecear. Então ele tem que levantar cedo, ele tem que chegar na empresa dele, seja ela o tamanho ou a envergadura que for, ou o direcionamento que for. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele chega na empresa não é sentar na mesa dele e planejar negócios. Ele chega lá para resolver problemas. Isso. Problemas de compra, problemas de venda, problemas com funcionários, problemas com fornecedores, problemas de estrutura, problemas de toda a classe de problemas. E isso toma grande parte do dia do empresário resolvendo problemas. Não pensando no negócio, não planejando, não literalmente aquela coisa de dirigir, né? Vou trazer um pouco para cá, vou trazer um pouco para lá, vou empurrar para frente. Não, ele está resolvendo problemas o dia inteiro. E que horas que ele vai fazer esse trabalho tão profundo, tão minucioso, tão detalhado, que é colocar a empresa dele em evidência, que é justamente o trabalho do marketing, da publicidade, das vendas. Que horas que ele vai fazer isso? Ele pode até comprar esses cursos, que é importante, como você disse, para que ele saiba balizar o que é que ele vai precisar. Mas Isso. ele não vai ter tempo de colocar a mão na massa e ficar ele lá mexendo no site, escrevendo posts, né, para um blog ou para um conteúdo, postando isso no site, entrando lá no painel de controle do site, fazendo as métricas de como esse site está se comportando dentro do ambiente da internet. Eu vejo muito acontecer, não, mas eu faço isso, eu vou lá no Facebook e impulsiono a minha publicação, faço lá uma fotinho lá do meu produto, no meu celular mesmo, né? Porque tem lá um aplicativo no meu celular que eu posso recortar, colocar um texto, né? O melhor produto do mercado. E aí eu recorto, posto no Facebook e vou lá e aperto o botão impulsionar e coloco lá R$ 30. Porra, cara, vem uns 300 likes. E porque o cara não tem tempo de fazer isso. E é o que você deixou muito claro. Não é fazer bem feito e com quem saiba fazer, né? Então, E que seja dedicado também, né, Carlos? Porque se você, hoje, se você pegar, se a pessoa quiser fazer uma engenharia reversa das empresas que, que vendem mais na internet, e eu não vou nem dizer tanto da questão dos grandes marketplaces, né, que investem milhões de reais em campanhas de anúncio, mas se você quiser se balizar,
por esses pequenos influenciadores e que geram também muitas receitas, você vai perceber que esses caras gastam, às vezes, 5, 6 horas por dia ou mais ali na rede social, quer seja publicando, quer seja produzindo algo para publicar, quer seja interagindo com a audiência, né? E se você não interagir com a sua audiência também, não vai adiantar nada. Exatamente. Então, voltando ao princípio da nossa conversa, é importante, é primordial, é urgente para essa retomada, utilizar esse novo meio de comunicação, que é, obviamente, muito mais barato, muito mais abrangente, muito mais penetrante do que o que a gente tinha antes em edições impressas especializadas ou edições impressas públicas ou meios televisivos ou rádio, etc. A internet, sem dúvida, ela comeu todos esses diferentes campos e jogou tudo numa avenida só, tudo numa estrada só, num caminho só, possibilitando muito mais abrangência. Mas aí vem a empresa que já estava ruim financeiramente, já tinha um abalo financeiro, um abalo de posicionamento, já vinha enfrentando problemas. Veio a crise sanitária que conllevou a essa crise financeira e política. Detonou a saúde financeira das empresas. Preciso retomar. Qual é o melhor jeito? O melhor jeito seria eu ter um mecanismo mais econômico, mais saudável de eu fazer negócios. Então, vamos partir para a internet. Perfeito, é para ontem. Mas como que eu faço isso sem ter o conhecimento, sem ter que passar por essa curva de aprendizagem que você comentou, que é óbvio, o cara vai demorar um tempo para se ambientar, inclusive com o vocabulário que é utilizado nesse meio. E eu não tenho tempo para fazer isso, e aí é o cachorro correndo atrás do rabo e cai-se numa espiral descendente e acaba se perdendo o fôlego dessa retomada. Então, é um cenário bastante crítico que eu acho que é fundamental que essas empresas tenham o auxílio de profissionais que realmente estejam dedicados, pensando nisso e estejam mais do que tudo qualificados, né? Não é o vizinho, o garoto, o sobrinho, né? A pessoa que não tem uma bagagem realmente de conhecimento de marketing, só porque ela sabe fazer uma arte no computador, ela tem uma boa criatividade. Eu vou começar a vender serviço de consultoria de marketing ou de marketing digital. E aí pode realmente ser o tiro sair pela culatra, né? Porque o molho vai sair mais caro do que o frango. Ah, sim. E é o que mais tem aí, pequenos empreendedores, vira e mexe na minha empresa, sempre chega aí um cliente frustrado que já passou por uma ou duas agências, já passou pelo sobrinho, e aí é sempre o mesmo problema, o cara é muito criativo, entende de tecnologia, mas ele não entende nada de estratégia. E às vezes não é culpa às vezes o cara vende um serviço que ele não sabe entregar, isso é fato. E outras vezes fica tudo dentro desse balaio chamado marketing digital e pensa-se que simplesmente saber fazer postagem em rede social e criar um site é marketing digital. Como eu disse lá no início do nosso bate-papo, o digital é só a ponta do iceberg. Eu até costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer, que é a seguinte: a tecnologia, aliás, a estratégia vem antes da tecnologia. Então, tem que sim conhecer de estratégia para poder usar bem os canais online e realmente transformar isso em dinheiro. Eu tenho uma frase mais antiga de um professor meu, quando eu ainda comecei a fazer curso técnico lá atrás, ele dizia que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não existiam. Então, não é só a tecnologia, senão o pensamento, o conhecimento, o foco, né, a dedicação em cima do que é o negócio.
Deixa eu comentar com você uma coisa interessante que está até fora aqui da nossa pauta, mas hoje na hora do almoço eu estava conversando com meu filho. Ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha numa empresa multinacional lá, e a gente estava conversando justamente como as empresas estão sendo vistas por parte dos clientes e por parte, quando é um business to business, né, uma empresa que vende para outros negócios, como que essas empresas estão cumprindo o papel social da empresa no meio que ela está inserida. Porque, fazendo uma análise assim meio grosseira, mas até, sei lá, a década, o começo, final da década de 80, metade da década de 80, começando lá na Revolução Industrial, as empresas vendiam porque tinham que vender. Uhum, Existia um objetivo de que a empresa ela pertencia ao empresário, pertencia ao dono da empresa e ela tinha que vender a qualquer custo. Isso causou, inclusive, um demérito para a imagem das empresas, que muitas empresas, o empresário e as empresas acabaram tendo o papel de vilão na sociedade, né? Que eram entidades de puramente exploração, seja do trabalho ou seja do próprio consumidor. E o consumidor tinha que engolir aquilo de qualquer jeito porque era aquilo que ele fornecia a tal preço e ele dominava essa situação de mercado. Da uhum, metade dos anos 80 para o começo dos anos 90, o consumidor começou a ser valorizado. As empresas, de forma geral, começaram a perceber que, peraí, esse consumidor é realmente o Deus da coisa. Sem ele, nada funciona. uhum, Eu posso ter muito dinheiro e montar uma tremenda estrutura de empresa, posso ter métodos de administração estritamente rígidos, né? Métodos trabalhistas até não muito ortodoxos, e eu gero produção. Meu negócio é gerar alta capacidade de demanda. Quando chegou nessa época, começo dos anos 90, peraí, se o meu consumidor não estiver contente comigo e com o aumento da concorrência, desculpa, a empresa não existe, a empresa não funciona. Por isso que em várias partes do mundo, a partir da década de 90, a própria política, né, os governos, as autoridades públicas começaram a pensar e elaborar leis de proteção ao consumidor, e esse consumidor cada vez mais, com mais conhecimento, com mais poder, ele começou a filtrar de quem ele compra. E hoje, particularmente, já dos anos 2000, perto de 2010 para cá, com com esse olhar que se criou em cima da sustentabilidade do meio ambiente, do, da onde a gente está inserido, né, do planeta em si, a função social da empresa, ela cada vez mais ela está no topo da onda, porque ela é uma entidade que sim tem que gerar lucro, porque senão ela não é empresa, né? A empresa ela tem por princípio gerar lucro, mas ela também tem uma função social que deve ser cumprida, desde uma boa geração de empregos, uma boa geração de renda, uma boa geração de ambiente de trabalho, e quando ela sai dos portões para fora, que ela sai para a rua, ela tem que mostrar todo esse engajamento também para o cliente. O cliente tem que perceber esse perfil social da empresa. E a gente estava comentando sobre isso e ele falou: olha, eu liguei para uma cliente minha esses dias e ela antes de falar em preço, antes de falar em o que a gente poderia fornecer para ela, eu tenho aqui um questionário de quase 50 perguntas para responder, de qual é a atuação da minha empresa
no mercado, no ambiente social e também no ambiente de preservação, né, ambiental. Antes de responder tudo isso, não tem papo. Uhum. Não adianta mandar uma proposta comercial, não adianta mandar um catálogo, não adianta falar de preço. Primeiro você me mostra quem você é e depois a gente conversa. Você acha que aqui no Brasil existe também essa tendência e deve ser uma preocupação por parte desde o empresário lá que tem a lojinha na garagem da casa dele até um negócio formal de grande porte, juntamente com o marketing digital, na hora que ele for elaborar essa estratégia de marketing, como é que você vê a importância de personificar essa empresa perante o público dela? Esse ponto que você tocou aí, na verdade, ele envolve dois fatores aí do marketing. Um antigo e o outro que você mesmo citou, que é mais recente. O mais recente é essa questão de colocar o cliente no centro do negócio, né? E a empresa tem que gravitar em torno do cliente para que ele possa ter sucesso. E o sucesso do cliente é que vai ser o sucesso da empresa, né? Se a empresa ajudar o cliente a chegar a esse sucesso. O outro tem a ver com a velha e atual norma do posicionamento. Então, o posicionamento não é só como eu quero ser visto no mercado, mas é exatamente as causas que eu defendo, a minha maneira de interagir com a sociedade, não só com o meu funcionário e o meu cliente, porque se antigamente estava tudo bem uma indústria ficar expelindo pela chaminé toneladas de monóxido de carbono, hoje em dia isso já está bem complicado, porque a sociedade percebeu que todos nós estamos interligados, e agora o coronavírus veio mostrar mais uma vez isso. Quer dizer, não adianta dizer, aconteceu uma pandemia na China. A pandemia aconteceu na China e ela chega no Brasil em 30 dias. Então, nós estamos todos conectados, e se o que a minha empresa faz prejudica de alguma forma a sociedade, quer seja pela poluição, né, poluição, desmatamento, ou mesmo tratar mal as pessoas, explorar as pessoas, os funcionários ou os outros envolvidos, os fornecedores, por exemplo, eu em algum momento vou estar fora do baralho. E eu incluiria na sua análise, Carlos, mais uma questão aí que eu sempre digo para as empresas, e às vezes nas palestras que eu ministro. Eu digo o seguinte, eu faço uma pergunta às vezes, a sua empresa está na internet? E ainda existem empresas que dizem que não estão na internet. Eu digo, a sua empresa está sim na internet, você que não sabe, o que é pior. Porque dentro desse contexto de interconexão da sociedade, as pessoas elas falam bem ou mal das empresas nas redes sociais, nos canais de reclamação. Então, você veja só, antigamente, quem é que dava estrelas para um hotel? Vamos falar do Brasil. No Brasil, quem é que determinava as estrelas? Era a Embratur, né? Tinha o guia quatro rodas, alguma coisa assim, mas era a Embratur. A oficial que cravava ali na porta do hotel era a Embratur. E você que já atua no mercado corporativo há bastante tempo, assim como eu, já deve ter entrado em um hotel que se dizia 4 estrelas, por exemplo, que eram verdadeiras espeluncas, né? Porque aquela classificação estava errada, sei lá, o cara comprou aquela classificação, alguma coisa. Hoje você não precisa mais de classificação da Embratur, porque você tem aí, como é o nome? Você tem as As classificações avaliações, avaliações comunitárias, né? tipo TripAdvisor, tipo o Isso, próprio TripAdvisor. Google. Eu uso e esqueci, TripAdvisor e tantos outros. Exatamente. Você vai para um hotel, então agora com Airbnb, você vai alugar uma casa, um apartamento, você olha a pontuação, a opinião dos clientes. E de acordo com as estrelas e com as avaliações, você vai encontrar exatamente aquilo ali. Eu já uso há bastante tempo o Airbnb, ou então o Booking.com, quando vou me deslocar para um hotel, e eu não sou apanhado de surpresa, raramente.
Eu sou apanhado de surpresa, porque eu pego as avaliações, as últimas avaliações. Agora imagine você, dono de negócio. Quantas estrelas o seu negócio tem? Quais são as avaliações que estão sendo feitas? Como é que você lida com as avaliações negativas? Porque nem sempre as avaliações negativas são injustas. Aliás, são justas, às vezes elas são injustas. Às vezes o cara está de mau humor ou está só afim mesmo de sacanear e vai ali, põe uma estrela e faz um baita de um comentário negativo, por exemplo, no Google Meu Negócio, né? E aí, como é que você resolve isso? Então, você tem que ter preparo para lidar com isso e não fazer, às vezes, como algumas empresas, às vezes, pipocam na mídia, né? Porque alguém faz uma avaliação negativa e alguém da empresa vai lá e xinga o cara na mídia social. Quer dizer, aquilo fica exposto e o que poderia ser uma boa gestão de crise para levantar a imagem da empresa acaba afundando de vez. Você vê, você está falando das avaliações, né? Antigamente a gente não tinha muitos recursos para isso. Mas a pergunta que você faz para os seus clientes, né? Você está na internet e alguém fala assim, não, eu não estou. É mais perigoso a pessoa não saber que está do que ela realmente não estar, né? Porque ela pode estar na internet sem ela saber, porque ela está na internet, todos nós estamos, o Hélio está na internet, o Carlos está na internet, o João da esquina está na internet, todos nós estamos na internet. A partir do momento que qualquer um tenha um celular na mão, o seu perfil já está na internet, né? Já tem alguém monitorando, vamos achar que seja no bom sentido, mas já tem alguém monitorando você. Então, as empresas todas estão na internet. Independente se ela tem um site, se ela tem uma fanpage, se ela tem um perfil no Instagram, ou seja, a plataforma que for. Todos estão na internet e todos estão expostos. E esses comentários ou essas avaliações de cliente têm sido bastante debatidas por muitos empresários, no sentido de que, mas é injusto, eu não posso tirar o que o cara escreveu. Não, infelizmente você não pode tirar, mas você pode responder de maneira que você possa contrapor aquela posição do cliente, não para aquele cliente em específico, porque aquele que já não gostou, não gostou mesmo. Então, ele tem o direito disso. Mas para mostrar para os demais qual é o seu posicionamento em relação àquela crítica, aquele problema que foi encontrado. Isso é muito claro, por exemplo, nos grandes marketplaces, principalmente o Amazon. Você, a empresa que vende, que está dentro do Amazon, ela tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de avaliações, porque tanto frente aos clientes quanto frente à própria ferramenta, ele pode sofrer sanções bastante duras. O próprio Google também te sanciona dependendo do que você escreve, dependendo do que você posta, dependendo de como o seu website está construído, você tem sanções contra você. Então, voltando, o cliente hoje, né, não o cliente, mas a sociedade onde essa empresa, onde esse negócio está inserido, ele é fundamental. E para atingir essa sociedade de maneira eficiente, faz falta tudo isso que você mencionou durante toda a nossa conversa, que se chama estratégia, que se chama pensar no negócio. O empresário, infelizmente, ele não tem tempo para pensar no negócio. Então ele tem que ter ao lado dele um mentor, um consultor, alguém que acompanhe esse negócio, que produza o material adequado para aquela atividade e dê o segmento. Senão ele pode estar jogando dinheiro fora e pior do que dinheiro, ele pode estar jogando a imagem dele fora. Sim. E isso só reforça aquela questão de que o consumidor ele está no centro do negócio e a gente depende dele. Existe até uma brincadeira que eu faço, né? Porque aí nos anos 80 e ainda hoje tem muita gente que faz propaganda ensinando você a ser empreendedor para você dar adeus ao patrão. Isso é até, na verdade, até hoje se faz isso, né?
Eu digo assim, o cara que sai da CLT para abrir um CNPJ, ele não sabe que ele está trocando um patrão Por por vários. centenas, milhares de patrões, porque são a gente chama de stakeholders, né? São os empregados, são os fornecedores, é a sociedade, são os vizinhos, o governo. Então, é bem desafiador e é preciso ter pensamento estratégico e ter gente de qualidade por perto. Porque não adianta querer fazer tudo sozinho, porque por mais competente que a pessoa seja, ela só tem 24 horas. Tem um ditado que diz, né? Se você acha que um especialista é caro, trate de utilizar um incompetente. Aí sim você vai ver o quanto caro é o serviço ou as coisas, né? Exatamente. E falando em caro ou barato, você acha que o trabalho de marketing digital, de assessoria de marketing, de estruturação comercial, ou seja, tudo que a gente vem conversando aqui nesse nosso bate-papo, ele hoje ele está mais acessível financeiramente, ou seja, ele é viável financeiramente para um pequeno empresário, um microempresário, para uma empresa que realmente tem consciência de que tudo isso faz falta. Isso hoje é real, é palpável, é factível ou é algo que uma pessoa fala, como existia antes dos anos 80, eu queria tanto aparecer, ter uma propaganda na Globo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Uhum. Hoje, com essa democratização do veículo, né, que é a internet, é acessível, é factível, é algo que está dentro da realidade das empresas pagar um profissional, um bom profissional, para poder fazer essa assessoria para eles? Olha, mais do que nunca isso está acessível. Eu acho que hoje qualquer empresa, mesmo as microempresas, elas têm como acessar bons profissionais e usar as mídias sociais de uma forma profissional. O grande desafio está na mentalidade. Então eu vejo assim, o empresário ele investe em máquinas, equipamentos, às vezes no espaço físico, porque precisa, mas na hora de investir no marketing ele quer fazer a coisa de graça. Ele quer pegar um profissional que vai cobrar, sei lá, algumas centenas de reais para fazer um trabalho estratégico, que é o trabalho que vai trazer dinheiro para a empresa. Ah, porque antigamente não tinha isso e vendia. Sim, antigamente já foi, né? Hoje você está fazendo uma briga, dependendo do seu negócio, é global, né? Então, sim, está mais acessível. Você, para fazer um anúncio no Google hoje, você pode colocar R$ 5 por dia para você tá sendo exposto no maior motor de busca do mundo. Sim, mas fazer o anúncio, colocar o anúncio lá para correr é relativamente fácil. Agora, pensar a maneira, o formato, como que esse anúncio vai impactar, a quem ele vai impactar, para você não colocar R$ 5 por dia e nos primeiros 10 minutos esses R$ 5 serem consumidos com o tráfego sujo e você Uhum. não trazer efetividade por isso, né? Então, mas mesmo os bons profissionais de marketing hoje estão acessíveis. Agora, o que eu digo, a mensalidade tem que ser, é um investimento. Dificilmente você vai contratar um consultor de marketing, eu digo isso para os meus clientes. Olha, nós vamos fazer um acordo aqui de 4 meses, 6 meses, porque não é no primeiro mês que a coisa vai pipocar. Você tem um prazo de planejamento, você tem um prazo de maturação, às vezes você tem que construir uma audiência do zero, uma audiência qualificada. Você às vezes precisa, dependendo do negócio, você precisa reestruturar o site para que ele possa, de fato, ser uma ferramenta de vendas e não um empecilho, tá? Porque às vezes o que acontece, o site é super pesado. Então, quando a Demora pessoa muito. acha o site, ele passa ali, às vezes, 10 segundos para abrir. As próprias estatísticas do Google dizem que se você não abrir, se o site não abrir em 3, 4 segundos, você já perdeu boa parte do tráfego. Quer dizer, a pessoa não tem paciência para esperar carregar o site. Então, às vezes você precisa parar, dar uma marcha ré, reestruturar o site, para que depois, quando você for fazer anúncio, como você falou, ou não traga tráfego sujo, ou traga clique, mas é clique que depois
não aproveita porque o cara nem fica para esperar para abrir o site. Então, tem um momento que você precisa investir, e aí é o ponto que eu sempre acho curioso nos empreendedores. Ele investe no ponto, ele investe no maquinário, ele investe no funcionário, mas às vezes ele quer contratar uma empresa de marketing digital, uma consultoria, e ele quer que no primeiro mês, na primeira quinzena, aquele negócio já esteja dando retorno. Então, tem que ter a mesma paciência que você tem para fazer as outras coisas, as outras áreas da empresa amadurecerem, tem que ter uma certa paciência. Embora o marketing digital, ele, comparando com outros modelos, ele dê um retorno bem mais rápido, mas mesmo assim não é varinha mágica. É uma coisa que acontece do dia para a noite. E não tem fórmula pronta, né? Não Não, existe fórmula pronta. Cada caso é um caso, você pode fazer um anúncio, uma campanha, digamos assim, né? Fazer uma campanha, estruturar peças para aquele produto, para aquele serviço, para aquela empresa, seja institucional ou direcionado, postar e dar um tremendo volume, dar uma tremenda resposta rapidamente. E você pode fazer outro que você empenhou toda a sua criatividade, você trabalhou muito bem aquela peça e você postar e não dá resultado nenhum. Não existe fórmula pronta. Faz não. assim que vai dar tal resultado, faz assado que vai dar tal resultado. Não dá. Por isso, da necessidade de ter alguém conduzindo, dirigindo, né, com a mão ali no volante do marketing da empresa, para ir corrigindo esses desvios de rota. Porque não vai ter fórmula mágica que diga faça 3 anúncios com o fundo vermelho, com as letras amarelas e poste de tal hora a tal hora que você vai ter tantas conversões de venda. Seria Ninguém, bom, né? Mas não ninguém tem isso. sabe isso. Ninguém sabe Não. isso. O que é importante, eu digo assim, é estabeleça os KPIs, né, ou as métricas. Então, as métricas, inclusive, para as etapas. Então, quais serão as métricas aqui na parte de construção de audiência? Eu estou investindo X reais e isso está me gerando X leads. Então, a lead está me custando tanto. A lead, para quem não sabe, é A indicação, né? uma indicação, um contato que a empresa tem que pode acionar a qualquer momento, pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Então você não pode ficar gastando dinheiro sem mensurar resultados, sabendo que o resultado final é a venda, mas em alguns momentos da estratégia não é a venda que está acontecendo, é a construção de audiência, a criação de lista, de mailing, de leads, para depois fazer a venda, e aí sim você vê retorno sobre o investimento, o ROI. Tem que dar retorno, tem que dar lucro, mas tem que esperar também amadurecer o Sim, processo. as coisas não acontecem, até como você falou, eu vou modificar, eu vou reformar o meu ambiente, eu também não reformo em 2, 3 horas ou do dia para a noite. E aquela reforma não vai impactar nos meus clientes também em 3, 4 dias ou uma semana. Aquilo ali vai depender de um tempo para que esses clientes se adaptem ao novo ambiente, ao novo conceito. Então, tudo o negócio ele é algo que tem uma curva para ser caminhada, para ser traçada em todos os aspectos do negócio, ser não só na parte comercial, mas na parte produtiva, de desenvolvimento de produto, de ambiente, de apresentação. Então o empresário tem que ter noção de que as coisas demoram um pouco tempo para acontecer. E o marketing, fundamental como ele tem que ser muito bem estruturado, muito bem estudado para trazer à medida da necessidade o crescimento desejado ou o posicionamento desejado. É. E é muito de teste, né? Por isso que nem sempre, na maioria das vezes, o empresário não vai conseguir acompanhar e fazer direito o marketing pelas próprias mãos, porque é teste. A gente faz muito o que a gente chama de teste AB. Uhum. Então, você cria, por exemplo, uma landing page, que é uma página, né, para quem não está familiarizado, né? Que é uma página que só pede uma única ação. Quer dizer, a pessoa ou ela faz aquela ação, que pode ser um cadastro, ou pode ser já uma compra do produto, ou ela vai embora. Não é um site institucional. Numa landing page, às vezes, dependendo da campanha, você faz 4, 5 ou mais landing pages. Às vezes fazendo pequenas variações. Às vezes você muda o título, às vezes você muda a cor do botão, às vezes você muda a cor do fundo.
Então, são pequenas nuances que aí depois de alguns dias de teste você descobre, ó, essa aqui está convertendo mais do que a outra, ó, era a cor do botão. Você acha São que o coisas. empreendedor vai conseguir fazer isso no dia a dia? Não é que ele é incompetente, incapaz, é porque ele tem que cuidar do negócio dele. Exatamente. Exato, não é, o que a gente está tratando de mostrar aqui, para quem nos está assistindo, não é incapacidade, é falta de tempo mesmo, porque existem outras atribuições, cada macaco no seu galho, né? Agora, voltando a custo, você contratar alguém interno da empresa, chamar lá o seu vizinho, o seu sobrinho, como você falou, o filho do seu amigo, que é um rapaz que sabe muito de tecnologia, né, não sei o quê, e botar ele dentro da sua empresa como empregado para fazer esse tipo de trabalho, sem ter a experiência, o expertise nisso. Você vai pagar um funcionário, você vai ter que pagar benefícios, você tem todos os encargos sociais, você vai ter uma baixa produtividade, às vezes até um baixo comprometimento daquela pessoa, porque ele está ali meio naquela de que eu estou ali porque eu sou filho do amigo do dono, ou sou sobrinho do dono, né? Ele não tem aquele engajamento. Então, contratar uma boa empresa, um bom profissional de marketing, não de propaganda, de marketing, né? Que gerencie isso, que preste serviço, acaba sendo muito mais barato do que assumir esses custos de encargos sociais e etc. E se obtém uma efetividade muito maior no seu trabalho, no resultado final do trabalho, né? E o próprio empresário ele pode cobrar dessa empresa, desse profissional, de uma forma mais profissional também, né? Olha, isso aqui eu estou pagando para você tanto, qual o seu lead time, né? Qual o seu tempo de resposta para esse tipo de trabalho que você está me apresentando? Ou seja, cria-se um ambiente mais saudável do que propriamente você trazer qualquer um lá para dentro só para, como a gente diz, impulsionar a publicação, né? Ah, exatamente. É aquela história, você investe, às vezes, milhares ou milhões de reais para abrir um negócio e depois quer cuidar da parte mais sensível do negócio, que é a parte de marketing e vendas, com improviso, né? Vai dar errado, vai dar errado. Pois é. Hélio, se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar alguns dias Ah, o conversando. papo tá bom. A gente vai ficar alguns dias aqui nesse nosso bate-papo, que já chegou aqui a 1 hora e pouco. Assim, tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que a gente abordou pontos importantes aí da situação atual, da possível situação de retomada e também todas essas dicas que a gente conseguiu passar aqui para quem nos está ouvindo, para os empresários, pararem, pensarem no seu posicionamento de empresa, como que eles vão investir esse dinheiro deles de propaganda. É necessário, é premente, é urgente estar bem posicionado nesses novos veículos, nesses novos canais. Então acho que a gente conseguiu dar uma boa explanação desse ponto de vista de marketing, de gestão, de negócios. Então eu deixo para você aí suas considerações finais do que você gostaria de passar para o público em relação a esse novo cenário, as probabilidades de retomada e como que a gente pode se posicionar, como essas empresas podem se posicionar melhor no mercado. Ok, Carlos. Eu volto a agradecer aí o seu convite e já estendo um convite para um novo bate-papo, aí uma nova entrevista, onde a gente vai falar um pouco também, um pouco mais aí dos seus conceitos aí de gestão de finanças para as nossas audiências, né? E agradeço ao pessoal que está assistindo até aqui por nos prestigiar aí com o seu tempo, que é precioso, para acompanhar esse nosso bate-papo. E também foi do nosso objetivo que não fosse apenas um bate-papo simples, mas que fosse algo que gerasse um conteúdo de valor para ajudar na gestão Uhum. dos negócios num momento tão delicado que a gente está passando. Eu diria para todos as pessoas que estão nos assistindo que durante as crises existem as oportunidades.
A gente basta olhar para os livros de história, a história mais recente, aí no século XX, nós vimos que em meio a catástrofes piores do que as que nós estamos passando nesse momento, é, as cartas foram embaralhadas de novo e houve uma redistribuição. Ou seja, o dinheiro muda de mãos nessa época e quem vai aproveitar as oportunidades é aquele que está antenado para tendências e aquele que se qualifica e que busca montar um time qualificado. Então, não se deve ficar apegado aos dogmas do passado. Nós estamos num momento de transição. O que funcionou e que trouxe muita gente ao sucesso até aqui não será mesmo que vai permanecer tendo sucesso no futuro de curto prazo, aí, curto e médio prazo. Então, não encarar essa crise com desespero, encarar como uma oportunidade e procurar saber aonde, com o seu expertise, com o que você sabe fazer, o que você pode reinventar o seu negócio, o seu jeito de trabalhar, para que você consiga surfar a próxima onda, que alguns especialistas dizem que o crescimento será no formato de V. Nós caímos abruptamente, alguns já defendem que o crescimento também vai ser acelerado, mas só vai ser acelerado para quem permanecer vivo. Então a gente tem que descobrir como permanecer vivo e surfar e crescer. Tá, Joélio. Eu também quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Deixem os seus comentários, seja no Facebook, nas plataformas da Excel. Eu e até o próprio Hélio também vamos tentar responder suas dúvidas, encaminhar algo mais preciso no que diz respeito a esses conceitos todos que a gente conversou hoje aqui de gestão, de marketing. Então, deixe seus comentários, curtam os nossos canais de comunicação e a gente vai tentar manter vocês informados e responder à medida do possível. Então, Hélio, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aí também. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. E a gente se vê na próxima entrevista, que deve ocorrer proximamente aqui nos próximos dias. E a gente vai trazer mais conteúdo para vocês e sempre voltado para esse desenvolvimento empresarial, desenvolvimento pessoal também do empresário, a fim de que todos possam sair ganhando e entrar nessa curva de crescimento que o Hélio falou. Okay? Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, Hélio. Tchau, tchau.